Depois de 1 minuto, finalmente eu paralisei aqui e estou aqui para conversar com vocês. Não é uma espécie de confessionário, mas é porque é 1h15 da manhã. Eu estou gravando isso aqui para vocês, para dizer para vocês a tamanha importância que é um pesquisador independente no Brasil e que ele passa por circunstâncias que ele tem que entender que às vezes muitas das situações programadas para esse momento de pesquisa, de vivência, de tudo isso faz a gente ser e a gente se manter, né? A gente pensar em outro tipo de cosmo. Quando eu nasci, eu não tinha tanta consciência, ou eu não tinha consciência, né? Ela foi se modelando a partir do desejo e da vivência estrutural de que meus pais já tinham. E todo esse processo é um processo que se manifestou pela identidade própria de meus pais. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que o mundo, ele meio que providencia, sabe, para você o que você vai ter que fazer. Você é obrigado, né, dentro desse sistema, a ser e ter alguma coisa. Durante todo esse processo de caminho, todo esse processo de visualizar, de entender, de ouvir milhares de pessoas, eu entendi que existe uma cosmologia da existência. É como eu estou chamando esse processo. Essa existência, ela é pautada numa condição de sistema, né? A gente começa a entender o sistema com o andar da carruagem. Quando, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo numa data onde ontem, por exemplo, a gasolina era um valor e hoje é outro valor. Hoje o Brasil acordou em greve, os caminhoneiros paralisaram, né? As pessoas estão começando a se preocupar sobre o aumento rápido das situações. Infelizmente, as pessoas estão tendo, né? Quando eu falo que elas estão tendo, é porque o sistema já está dentro. Quando eu falo que elas vão entender, é que elas vão começar a perceber, né? O nome dessa condição burocrática se chama inflação. A inflação de um país, ela movimenta não só a estrutura econômica, mas a estrutura cultural dos sujeitos, né? Os sujeitos passam a consumir menos coisas e passam também a frequentar locais que eles não terão mais esse acesso tão amplo. Eu acredito muito de que a nossa caminhada, enquanto pessoas que pagam impostos, pessoas que dialogam com esses setores econômicos brasileiros, deveria ter uma amplitude de opinião bem maior. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o diálogo entre os sujeitos ainda é permeado pela decisão de escolha, né? Você precisa votar numa determinada situação, mesmo que seja, por exemplo, um vereador, para que ele fale por você, né? É como se a sua condição de fala, sua condição de imposto, sua condição de todo esse processo fossem invisibilizados ou invalidados. Pensar nessa relação comunicacional me faz lembrar um autor super importante, Humberto Eco, onde a gente começa a meio que entender que a gente um dia cresce. E quando a gente cresce, a gente começa a ter responsabilidades que nós não fomos preparados para ter. Ninguém foi preparado para ser pai, para ser mãe. Ninguém foi preparado para encontrar a dificuldade de ter uma casa, a dificuldade de ter um carro. Não existe esse manual. A economia brasileira sempre é muito favorável. As pessoas acreditam piamente de que amanhã o seu filho, que eles têm hoje, por exemplo, vai ter um emprego bom, vai estar formado e vai acontecer tudo isso. Isso é uma condição de cultura, né? A partir desse poder simbólico de imaginação, de percepção, é que tudo isso acontece, né? As pessoas, elas não imaginam, elas não ficam ali na casa delas imaginando que isso vai dar certo. Elas trabalham dia e noite para que, por exemplo, se elas morrerem e se o filho ainda for menor de idade, ela possa ter esse acesso, né? Esse acesso de permanência, esse acesso de que isso tudo é possível. Economicamente, o Brasil, ele é sim capaz de abastecer todos os territórios, dos mais perto aos mais longe, dos mais periféricos aos mais centrais. O Brasil,
É um dos poucos países onde a alternativa de sobrevivência econômica pode ser manifestada de diversas formas. Pensar nesse sistema fechado, nessa condição fechada de utilidade econômica, me questiona de novo sobre como que é ser pós-criança no Brasil, né? Eu falei um pouco dessa infância e o pós-criança foi que meu pai era vendedor de galinhas, né? Durante um tempo ele não era a profissão dele, ele vendia galinhas, ele criava galinha para vender e subsidiar, que naquela época já existia uma crise econômica, né? Essa instrumentalização, mesmo tendo sua profissão e tendo seu emprego, os valores recebidos naquele momento já não dava, né? E eu tinha que ir junto com ele, né? Eu era uma criança de 13 para 14 anos e eu precisava acordar às 4 da manhã para poder piar as galinhas, para poder lavar os puleiros, para poder colocar elas dentro do carro para a gente sair às 5 para a feira. A nossa perspectiva de cultura era de que a gente precisava tomar café, só que naquela hora que a gente estava saindo muito cedo, a gente era criança. Naquela hora a gente não estava com essa fome toda, né? A gente não tinha essa cultura. E a gente chegava na feira, por volta de 9, 10, 11 horas da manhã, a gente já começava a ter fome, né? E claramente meu pai sabia disso. Só que para o meu pai, a fome não existia, porque ele tomou café em casa. Então a cultura do ser adulto integrante ao espaço de convivência e vivência do ser adolescente é totalmente tem um distúrbio social nesse tecido de acesso. Eles muitas das vezes comparam as suas existências, as suas manias, as suas atividades como as mesmas dos adolescentes, né? Às vezes eles acabam falando assim: eu vou deixar você no celular, ou então eu vou deixar você fazer isso para ver se você se comporta, afinal você merece. O merecimento do adolescente pobre é poder ser livre na rua, no videogame, no celular. A gente não tem uma estrutura além disso, não existe uma estrutura além disso. Toda outra estrutura é pautada numa fricção de negação da sua própria convivência, né? As pessoas, elas, por exemplo, o cara que gosta de ler e que ele é pobre, o cara que gosta de conhecer outras cidades e ele é pobre, o cara que sonha em ser internacional e ele é pobre. Tudo isso são fricções no tecido social comum. As pessoas não têm essa liberdade, né? Esse salário que vem lá de 1999, por exemplo, não mudou muita coisa. Hoje, o salário é 1.000 e alguma coisa, mas a gente começa a se perguntar, o Diese até apresentou uma pesquisa super foda, né, super importante, porque o Diese é o ápice, né, é o cérebro do Brasil, na verdade. E eles apresentaram essa condição de que o salário mínimo deveria chegar a R$6.000, né, 5.000 e alguma coisa. O Diese sabe do que eles estão falando. Só isso não vai acontecer, né? A gente sabe que existe uma estrutura econômica brasileira que precisa que as pessoas sejam pobres, né? O Brasil, para ele existir, ele precisa de pessoas pobres e pessoas paupérrimas, na extrema condição de miséria. É assim que pensam os nossos governantes atuais, né? Que eu não quero nem pautar agora essa condição de política e de governança. Pois bem, aí eu chegava lá, a gente merendava e tal, beleza. 11h30 para quase 1h era o final da feira. Ainda restava dentro daquele carrinho algumas galinhas para serem vendidas, né? E era eu e meu primo. O outro se chamava também Leonardo e morava em São Paulo. E aí ele ia para a minha casa para que a gente pudesse vender essas galinhas e ele tem uma rendinha, né? Porque a gente ganhava uma graninha no final. Uma galinha naquela época custava R$20 e eu saía com 4 galinhas, né? Então o meu valor de retorno era R$80. Eu precisava trazer R$80 para ganhar R$5 do meu pai. E eu precisava gritar, eu precisava apresentar para todo mundo que aquilo era uma galinha e que eu precisava vender aquele animal para eu poder sobreviver, né? Eu não estava vendendo uma galinha porque eu amava vender uma galinha. Eu estava vendendo uma galinha porque eu tinha a obrigatoriedade, dentro de uma condição cultural dada pelo meu pai, a vender aquela galinha, né? Era um ato de sobrevivência, um ato de
de existência mesmo, né? O Brasil, de lá para cá, hoje já não faço mais isso, né? Porque eu fui muito bem educado pela estrutura familiar, paternal e maternal de condição de estudo. Mas eu começo a me perguntar, quando eu vejo uma criança no sinal vendendo balinhas, né? Que horas essa criança acorda? Ela tomou café antes de vir ou ela ainda está fazendo dinheiro para tomar café? Quem é o pai? Quem é a mãe? Onde estão? Como que é a cultura desses seres, né? Eu acredito muito de que a condição de Estado pode fortalecer esse meu questionamento, né? Sobre tentar entender de que maneira tudo isso é feito e de que maneira, principalmente, tudo isso pode ser modificado. As pessoas sempre falam assim pra mim: é política, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas eu acredito muito de que nesses últimos anos as pessoas estão tendo mais acesso à informação, né? As pessoas hoje sabem como tirar um título de eleitor através do celular. As pessoas hoje sabem pedir comida através de um aplicativo, não só comida, mas bebidas e também diversas outras coisas, como produtos de tabacaria. As pessoas têm acesso ao streaming, que é a Netflix, ao Spotify, ao Deezer, elas têm acesso ao Google, elas têm acesso a livros em PDF, elas têm videogame de última geração, elas têm jogos, inclusive elas têm um mundo virtual chamado metaverso. Então, tudo isso começa a ser questionado, não só por mim, mas por toda uma formalidade acadêmica que existe no país e que questiona a seguinte questão. Eu fui, pelo menos, eu não sei se tem alguém diferente, mas todos os pobres que eu conheci, inclusive o nosso sonho é ter a casa própria. Não sei se existe outro sonho além desse. Se existir, é importante até que vocês, se possível, um dia deixem aqui nesse vídeo para falar para mim qual é o outro sonho do pobre, além de ter a casa própria. O primeiro sonho, claramente. Eu fui fazer uma breve pesquisa, né, sobre quanto que era um terreno. Eu não sabia que vendia terrenos, né? Assim como 97% dos brasileiros não sabem que existe um local que se vende terrenos digitais, né, online, que é o metaverso. Exatamente, para você que está aí do outro lado que não sabe que existe esse processo, fique sabendo agora, né? Que agora, a partir de agora, inclusive estão sendo vendidos terrenos dentro do metaverso. Esse espaço que eu estou gravando isso daqui, dentro do metaverso, ele custa 60 a 70 mil reais, isso em dólar, né? E esses terrenos eles estão sendo super disputados, né? As pessoas estão comprando esse terreno e as pessoas estão interagindo ali. Mas, Léo, como que isso tem uma ligação com o que você estava falando e com o futuro? Tem tudo a ver, gente. O menino que vendia galinha, hoje ele grava vídeo para o YouTube. E ele reconhece a importância da trajetória de dinamismo de venda para tentar ser menos tímido, por exemplo, para falar com você. Não que a estrutura cultural do meu pai fortaleceu alguma coisa nessa minha criação, mas a vivência que ele me permitiu estar ali me possibilitou a perceber diversos tipos de pessoas e situações, não só financeira, mas de mentalidade de busca para que eu pudesse vender aquele produto. Existe toda uma dinâmica cultural dentro do país, não só do país, mas dentro do mundo, onde a gente tem percebido que o pobre tem cada vez ficado mais pobre e mais emergente e longe dessas condições de informação, né? Eu até falei agora sobre acesso à informação, mas que acesso é esse e que informação é essa, né? Me lembrando muito bem da minha professora Jaqueline, quando a gente discutia sobre as relações de acesso, ela questionava sempre assim: que acesso é que você faz para vir da sua casa para a sua faculdade? Que acesso é que as outras pessoas fazem para vir para irem da sua casa para o trabalho, da sua escola? Que acesso é esse, né? O ônibus tem informação, o outdoor na esquina tem informação, a placa tem informação, as pessoas falando é uma informação. Então, de que informação a gente está buscando e de que informação eu estou questionando você aqui do outro lado que essas pessoas recebem? Pois bem, eu vou meio que caracterizar para vocês um pouco sobre isso. – 93,2% dos brasileiros hoje têm acesso a uma coisa chamada Facebook. 80% dessas pessoas têm acesso ao Instagram. 23,9% têm acesso ao Twitter. E 70% têm acesso com ligação direta ao YouTube via WhatsApp e via outras redes.
Esse montante mostra claramente para você que a comunicação mudou. As pessoas assistem a televisão, elas respeitam as estruturas de televisão aberta, como Globo, Rede Record, SBT e Band, e algum canal fechado muito direcional, específico, e a partir dali eles começam a se influenciar, a se entender, né, como influência de dinamismo comunicacional. E ali elas começam a viver aquele mundo, né? Eu tenho percebido isso com a guerra na Ucrânia, né? Agora que está acontecendo Ucrânia e Rússia, onde os mísseis estão atacando as pessoas e onde essa estrutura, né, social está sendo dilacerada. As pessoas, elas sempre me perguntam, né, o que está acontecendo, porque elas sabem que pelo fato de eu estar sempre comunicando as pessoas, eu sempre tenho algum tipo de informação nova. E quando elas me perguntam isso, eu começo a entender a seguinte maneira: qual é a informação que esses sujeitos estão recebendo e que de alguma maneira eles estão transferindo culturalmente para outras pessoas, né? Quando a pessoa escuta uma outra pessoa falar dela, falar mal, fofocar, ela cria imediatamente uma condição de sentimento, né? Existe ali uma condição de sentimento que vai sendo mapeada e estruturada para que a pessoa, ao longo do tempo, entenda, né, a importância de tudo isso. E esse mapeamento de diálogo, ele não é feito do dia para a noite, né? Ele não é feito de uma hora para outra. Ele é feito a partir de uma estrutura de sobrevivência mesmo, onde tudo isso é condicionado a ser entendido, né, como diálogo mesmo, como necessidade de função, como se a gente tivesse uma pauta que fosse além da condição real, da possibilidade da existência, né? A gente está ali, a gente pensa, a gente existe, a gente condiciona, a gente se mantém, a gente entende, a gente não entende, né? A gente busca, a gente não busca, a gente realiza, a gente não realiza, e a partir de tudo isso a gente começa a perceber a relação, né, de como que essas notoriedades dinâmicas têm sido movidas dentro desse acesso, né? Existe um acesso aí que a gente pode perceber, basicamente isso, a gente pode perceber e tentar entender de que maneira a gente está sendo integrado, né? Enfim, a gente está ao longo do tempo entendendo essas realidades, e essas realidades, elas são pautadas em maneiras diversas, né, gente? Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou respondendo aqui uma galera no message, né? Eu estou deixando aqui porque eu acho que a vida é esse fluido mesmo. Perceber essas ações, assim, dinâmicas ou não dinâmicas, me faz cada dia mais compreender que existe uma sensibilidade grande nas relações de apoio, né? Existe uma sensibilidade, as pessoas estão lá, as pessoas estão vendo, as pessoas estão compreendendo, as pessoas estão, de alguma maneira, desmistificando, né, essa realidade de acesso diverso. Eu acredito muito de que, com o passar do tempo, a gente vai acompanhar novas liberdades acessíveis e de que, tipo, existe uma estrutura não só dinâmica, mas uma estrutura de manutenção de acesso, onde a gente vai poder observar, ver e sentir o mundo de diversas outras maneiras que não só as formalidades humanas. Hoje eu gravei esse vídeo de uma série, né? Eu vou fazer essa série meio que de conversa com vocês, porque eu acredito que muitas das culturas que foi permeada na minha sobrevivência tem uma ligação direta com vocês. Por que que eu estou me esforçando tanto? Episódio 1. Gratidão.